Como isso é importante, né? Então Jesus coloca para nós, ele mesmo coloca, Mateus 24, 36 a 43, que a sua vinda, tá certo? Será como nos dias de Noé. O elemento surpresa, né, que ele nos aponta e faz analogia com Noé. Tá, vamos ver Noé. Gênesis 7. Depois disso, disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa, né, na arca, porque te hei visto justo diante de mim nessa geração. Pronto, pula para o versículo 10 agora, é isso? Versículo 7 ao 10. Pula para o versículo 7 agora. E entrou Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra. Entraram de dois em dois para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que passados 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Ok? Então todos entenderam. Deus deu a ordem. Depois que Deus deu a ordem, os animais vieram a Noé e eles entraram na arca. Depois que eles entraram na arca, passados 7 dias veio o dilúvio. Olha só que estrutura. Vai para o versículo 16. E entraram macho e fêmea de toda a carne, entraram, como Deus lhes tinha ordenado. E o Senhor a fechou por fora. Olha que coisa extraordinária, né? Foi Deus que fechou a arca e a fechou por fora. Jesus, ele anuncia a sua vinda como um elemento surpresa. A gente não pode esquecer disso, porque isso é o próprio Jesus que nos alerta. Será com uma surpresa, tá certo? E quando ele anuncia esse elemento surpresa, ele faz analogia com Noé. Quando a gente vê a situação de Noé, primeiro, Noé só entrou na arca quando Deus mandou. Então veio uma ordem da parte de Deus para que Noé adentrasse então a arca, junto com ele sua família e os animais que Deus mandou, tá ok? Depois que Noé entra na arca, é Deus que fecha ela por fora. Deus que lacra a arca, para que eles ficassem lá. E depois que Noé, sua família e os animais estão na arca, e Deus fechou a arca por fora, passados 7 dias, vem o dilúvio. Olha só que estrutura de analogia que Jesus fez, extraordinária, com o contexto de Noé. Da mesma forma, para a gente ser arrebatado, como Paulo anunciou, a voz do arcanjo, a trombeta de Deus, tá certo? E nós seremos então arrebatados. O que é isso? É a ordem. A ordem para que a gente saia desse contexto e adentre para a arca, que é Cristo, o reino de Deus. A gente seja tirado desse mundo de tribulação e seja inserido no reino de Deus. Outra, depois que Noé entrou na arca, passaram-se 7 dias. O que vai acontecer depois que a igreja entrar no reino de Deus? Vão se passar 7 anos, sendo 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de grande tribulação. Findados 7 anos, virá juízo. O juízo no tempo de Noé foi dilúvio, e foi um juízo anunciado por Deus. O anúncio que estamos fazendo na atualidade, a partir da palavra de Deus, é que o mundo será julgado no trono branco. Então, passado o período, né, de 7 anos de falsa paz e grande tribulação, você terá acontecimentos, né, que a gente vai elencar aqui na ordem, e juízo. Então depois disso haverá também juízo. Naquele tempo dilúvio, nesse tempo trono branco. Então você tem essa estrutura que exemplifica para nós como Jesus está anunciando a sua vinda. E aí eu coloquei para vocês aquele texto lá, Apocalipse 3:10, sobre a casa de Cristo, a igreja de Filadélfia, né? Que a gente será guardado da hora. Ele não é o único texto que fundamenta, tá certo, a perspectiva pré-tribulacionista. Você tem outros textos, mas esse é o principal usado. Então, porque ele nos apresenta de uma forma muito didática. Então a gente gosta muito de usar esse texto, mas não é o único texto. Tem outros textos que também favorecem a defesa do pré-tribulacionismo. Então o pós-tribulacionismo esvazia o elemento de surpresa. Outra coisa, já que ele está levantando a questão de pós-tribulacionismo, inclusive eu coloquei até uma exegese para vocês. Tem um texto em grego e em vermelho aparece ektes. Esse ektes, você vai ver a ordem dos pronomes no grego, que é a outra tela que aparece uma bola amarela. Aí tem um monte de palavras esquisitas. Dentro da bola tem um en, que é em. Esse en é dentro, tá certo? Antes dele tem um e e s, eis. Esse eis é caminhando para dentro. E o outro tem uma seta que sai da bola para fora e tem um ek. Esse ek é o que aparece em Apocalipse. Ek é saindo dali para fora. Então é a situação que Cristo aplica à igreja de Filadélfia, que a gente entende ser representativa em relação aos cristãos do arrebatamento. Ektes, ou seja, te livrarei da hora,
te tirarei da tribulação, e não te inserirei na tribulação, nem te livrarei na tribulação, mas te tirarei dela. Esse é o movimento, né? Coloquei até um léxico aí, do grego. Meu Deus. Eu tenho que correr, meus irmãos, tenho que correr, que o tempo é o meu maior inimigo. Mas vamos lá, vamos, né, seguir. Então a gente depois pode conversar melhor sobre isso, tomar um café, comer uma pizza, tá? Então depois a gente pensa melhor sobre isso. Aí vê da onde o senhor parou para depois dar... Outra tela que eu apresento para vocês aqui. A tela, não sei se tem para vocês ou se é nova. Os pós-tribulacionistas e a confusão com a chamada última trombeta. Esse é, eles entendem, isso é a criptonita do pré-tribulacionismo. Inclusive uma pessoa que eu amo muito, admiro muito, usa esse texto, que é o pastor César Cavalcante, que defende o pós-tribulacionismo. Eu não desabono ele em nada. Ele é um grande homem de Deus, tá certo? Você pode aproveitar quase tudo, só não o pós-tribulacionismo, tá certo? Mas o que acontece? Ele enxerga a fala de Paulo em 1 Coríntios 15, 52, num momento, num átomos, num abrir e fechar de olhos. O autor ainda faz questão de interpretar. Ante a última trombeta. E aí ele olha para esse última trombeta, ele faz um link com Apocalipse 11, 15 ao 19. 11, 15 ao 19. E tocou o sétimo anjo a trombeta. Então ele tenta fazer esse link, né, e colocar como sendo a criptonita do pré-tribulacionismo. Mas quando você pega essa estrutura de pensamento, você vê que elas não necessariamente se unem. Elas não necessariamente se completam. Se você pegar 1 Coríntios 15, 52, que fala acerca da última trombeta, né? Aí você pega Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18, a trombeta de Deus. Aí você vê ali o evento arrebatamento. Jesus e Paulo que desenvolvem esse entendimento do arrebatamento da igreja, tá ok? Você pega ali 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, sobre o arrebatamento. Aí você olhando para esses dois textos, você compara com Apocalipse 11, 15 a 19. Ali nós temos uma sequência de trombetas. E a sequência de trombetas será seguida por uma sequência de taças. Então nós temos uma trombeta que ela é apenas a continuidade de outros eventos. E quando o anjo toca a sua trombeta, acontece, inclusive que eu li ali embaixo, o pessoal pediu para trazer uma palavra, eu aproveitei ela. Você pode olhar na sua Bíblia, Apocalipse 11, 15 a 19, você vai ter, quando o anjo toca a sua trombeta, há grandes anúncios. Então, anúncio de que o reino de Deus será estabelecido na terra, de que chegará o julgamento dos santos, de que chegará a recompensa de Deus, e aquele que maltratou a terra, aquele que perseguiu os santos, terá a sua recompensa. Então, as vozes que são colocadas ali, e João registra para nós, fazem grandes anúncios. Aí eu peço para você voltar comigo em Apocalipse 10, capítulo anterior, versículo, 10, 5 ao 7, olha o que diz, 10, 5 ao 7, esse é um outro anjo. Apocalipse é cheio de anjos, né? É um livro assim, daria para fazer um filme extraordinário, com dragões subindo, anjos aparecendo, luzes, vozes, é assim, coisa extraordinária. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou os céus e a terra que nele há, e a terra que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. É interessante observar o seguinte: o sétimo anjo está sendo anunciado por esse outro anjo, e esse outro anjo que está falando sobre o sétimo anjo que tocará a sétima trombeta, ele, ao tocar a sua trombeta, terá como cumprimento do toque dessa trombeta o mistério de Deus, tá certo? E aquilo que foi anunciado por meio dos profetas. Quando você olha para todo esse quadro, o que você vê? Você vê sempre anunciação. Você não vê elemento de surpresa. Você vê sempre coisas anunciadas, reveladas, mostradas. Então, aquilo que o anjo está anunciando é aquilo que chamamos de a vinda gloriosa de Cristo. É isso, é toda a característica. Não tem nada a ver com o que Paulo coloca com num abrir e fechar de olhos, elemento de surpresa. Não tem nada a ver com o que Paulo coloca em Tessalonicenses, a trombeta de Deus. Não adianta você pegar só
a última trombeta, que está lá como escatos, a trombeta final, a trombeta última, e você linkar com uma sétima trombeta, que é uma sequência de outros juízos que virão. A sétima trombeta não encerra o juízo. Você tem Apocalipse 12:1, que é uma representação da perseguição do diabo à igreja. Você tem Apocalipse 13:1, que é a subida, a representação alegórica da subida do governo de Cristo. Você tem Apocalipse 14:1, tá certo? Que também anuncia alguns juízos. E Apocalipse 15:1. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumado a ira de Deus. Pronto. Essa sétima trombeta não é necessariamente a trombeta do arrebatamento, e sim a trombeta que anuncia que o reino de Deus está para ser implantado na terra. Aqueles que estão passando pela grande tribulação, ao ouvir o toque da sétima trombeta, terão essas anunciações. Olha, mesmo que você tenha o diabo reinando sobre a terra, o falso profeta, né, levando a adoração ao diabo, a perseguição contra Israel, que estará na terra, mas tenha certeza de uma coisa: o juízo de Deus será instaurado e o reino de Deus será implantado na terra. Esse é o compromisso do sétimo anjo com a sétima trombeta, não tendo nada a ver com o elemento de surpresa que Paulo aborda em 1 de Coríntios. Então nós temos essas características muito diferenciadas, tá? Vamos seguir. Vamos ver aqui o que eu vou abordar. Sobre a fome eu falei, tem dados aí. Sobre falsos profetas também, tem dados. Jim Jones foi um dos piores dele, tá aí na lista, tá? Até do Henrique Cristo aí ele falou. O José Luiz Miranda, Jesus Miranda, que se dizia também ser Jesus Cristo e morreu faz pouco tempo aí. Sobre guerras eu coloquei uma lista. Sobre pandemias, coronavírus, que é a última aí, que ainda está desenvolvendo, tuberculose, varíola, gripe espanhola. Então todas essas pandemias coloquei também, que são princípios de dores, é a nossa situação. Agora eu quero passar, lição 3, arrebatamento, já falei, tribunal de Cristo, tá? E bodas do Cordeiro. Tem para você aí o texto da declaração de fé da Assembleia de Deus, onde a gente vai ver como que a igreja estrutura teologicamente essa sua posição. Isso que é muito bom de ver assim da declaração. A declaração mostra que a igreja é muito honesta quanto ao seu posicionamento. Então a igreja deixa muito claro como ela entende esses temas. É para isso que serve a declaração. Então tem aí e você faz a leitura, que eu quero avançar um pouco mais. Antes disso, só uma coisa que eu quero destacar. Apocalipse 19, 7 ao 14, que até o Éder colocou no texto dele. Foi muito bom você observar essa questão. Apocalipse 19, 7 ao 14 diz, olha: regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados, presta atenção, aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E lancei-me aos seus pés para adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo, de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Inclusive os adventistas, de forma blasfema, eles dizem que esse espírito de profecia é L.G. White. Tá, ok? Sendo que o próprio anjo diz para João que Jesus é o espírito de profecia. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Tá, ok? E aí, sequência: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, representações alegóricas, e sobre a sua cabeça havia diademas, coroas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E aí tem o sacrifício dele, e o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. João disse, ele é o Logos divino pré-encarnado, né? Como o João coloca no seu evangelho. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E seguindo os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. O que nos diz esse texto? Primeiro, que vai haver bodas antes da parousia, antes da vinda. Que bem-aventurados os que forem convidados para as bodas. Quando diz os que forem, é porque nem todos serão. Fica muito claro, né? Então, ou seja, bem-aventurados que forem, porque os que não forem
vão passar muitas tribulações, vão passar muito perrengue, muito sofrimento. Você vai ver a situação dos que não entrarem nas bodas e passarem pela grande tribulação no quinto selo. E abriu-se o quinto selo e vi almas que estavam debaixo do trono e deram-lhes vestes brancas e uma palma nas mãos e clamavam: até quando, ó Senhor, não fazes justiça contra aqueles que derramaram nosso sangue sobre a terra? Aqueles que forem sendo mortos ao longo da grande tribulação por não se dobrarem à política do anticristo, da implantação do seu sinal. Olha que coisa extraordinária. Nós temos visto hoje o sistema se preparando para a implantação do sinal. Nós temos hoje, e é interessante porque, para você colocar algo que vai ser aceito por todos, tá certo? Algo que não pode ser questionado, que vai ser uma política seguida por todos, que vai calar a boca de todo mundo, você tem que implantar isso através de uma coisa que seja justa, que seja correta, tá certo? Você tem, por exemplo, você fazer uma ideia ser aceita. Então, você quer que essa ideia seja promovida e seja aceita. Primeiro, você tem que criar um problema. Então, são 3 passos. Você cria um problema. Quando você cria um problema, as pessoas vão começar a se incomodar, começar a falar sobre ele. Aí você faz a divulgação em massa desse problema, para que as pessoas estejam todas inteiradas. Quando o problema foi criado e as pessoas estão sabendo dele, você apresenta a solução. E aí quando você entra com a solução é essa que você já tinha desde o começo, porque você criou o problema. Então você cria o problema, você divulga o problema e no final você apresenta a solução do problema, que é a única solução. E as pessoas dizem: nossa, que maravilha, olha só que solução magnífica, coisa extraordinária, sendo que foi você que criou toda a engrenagem. Você disparou o problema, você divulgou o problema. Quando as pessoas estão, pelo amor de Deus, nos dê uma solução, você entra com a solução do problema. E aí pronto. Então essa é a situação, você vê. Pandemia, né? Coronavírus. Seguraram a informação quanto puderam. Quando alguns médicos tentaram falar, o governo perseguiu, né? Matou até, talvez tenha até verdadeiramente matado, né? Aqueles que começaram a tentar divulgar. Se espalhou pelo mundo. Quando o mundo já estava em caos por causa da pandemia, eles já estavam se recuperando da pandemia, porque eles já tinham tudo pronto, né, para o seu próprio tratamento, né? Isolaram cidades, tinham respiradores, tinham tudo, né? E aí começaram a vender para o mundo e tal. E agora, quando você tem problema, difusão do problema, você apresenta agora a grande solução. Qual é? Você tem que aceitar, bonitinho, cordeirinho, que uma vacina seja dada em você. E quem não aceitar, vai começar a ter problemas. Então você tem um passaporte da vacina. Se você não apresentar o passaporte, você não viaja. Você, se for aprovado no concurso, você não é admitido. Vai começar. O que acontece? O que eu estou dizendo para você? Não se vacine. Não, vacine-se. Não tem como a gente interromper essa engrenagem. O que você tem que saber é, as coisas estão se preparando para o grande momento. Ele está começando a fazer os seus testes. E aí quando chegar no momento em que a igreja for arrebatada, o governo único do anticristo foi implantado, tá certo? O anticristo chegar ao poder, na eficácia de Satanás, o Maitreya começar a divulgação dessa religião única em torno do anticristo, você saberá que eles terão todas as ferramentas na mão, que eles já haviam trabalhado elas todas ao longo do tempo. Já sabem que funciona. Já sabem, eles sabem como fazer, né? E as pessoas já estão acostumadas a isso. Então as pessoas já estão domesticadas. Vai ser um negócio ruim. E nesse vai texto ser a solução, né? vai ser a grande solução. E aí quando algumas pessoas loucamente disserem não queremos, eles vão dizer: por que vocês não querem? E aí é onde a pessoa vai dizer: não, porque a Bíblia, porque a Jesus, porque o sinal da besta e tal. Aí o que vão fazer com essas pessoas? Aí é só você ver toda a política instalada por Stalin, por Hitler, de perseguição em massa, de eliminação em massa. Tudo isso que já foi testado e também já mostrou sua eficácia, tá certo? Então você tem muitos sinais que apontam para esse desenrolar da história, tá ok? Então com esse texto você observa, o que eu estou querendo demonstrar com esse texto aqui? Que a igreja, ela seguindo a Cristo, aguardando pela sua volta para hoje, para agora, ela vai adentrar as bodas do Cordeiro. E quando ela estiver nas bodas do Cordeiro, quando chegar o momento da vinda do Senhor Jesus Cristo em glória, para instaurar o seu reino, é esta igreja que participou das bodas que desce junto com ele.
Tá? Então, isso só pode ser enxergado numa perspectiva pré-tribulacionista, daqueles que foram arrebatados antes da tribulação. O pós-tribulacionismo esvazia essa perspectiva. Inclusive, o pessoal usa, quando fala isso para o pastor César Cavalcante, ele fica bravo. É o bate-volta, é a teoria do bate-volta. Ele fala, não tem negócio de bate-volta. Claro, também é para irritar, né? Então, vamos seguir para eu tentar ver mais algumas características. Ainda sobre arrebatamento, primeira e segunda etapa, que é um evento só. É um evento só com 2 etapas. Na primeira etapa, ele virá até as nuvens. 1 Tessalonicenses 4,17. Virá com rapidez. Marcos 24, 27. Somente os crentes verão. Atos 1 e 11. Virá para a igreja. João 14, 1 ao 3. Virá antes do anticristo. 1 Tessalonicenses 2, 6 ao 8. Virá para a noiva, Mateus 25, 1 ao 10. Virá antes da grande tribulação, 1 Tessalonicenses 1 ao 10. Na segunda etapa, que é a vinda gloriosa, pisará no Monte das Oliveiras. Pronto, é característica que não é enxergada no arrebatamento, mas está presente nos textos escatológicos. Zacarias 14:4 nos dá essa descrição, de que ele virá e pisará no Monte das Oliveiras. Tá certo? Então, é características da segunda etapa, chamada vinda gloriosa. Virá declaradamente, Mateus 24:30, todo olho verão e se lamentarão por aquele que havia crucificado. Todos o verão, Apocalipse 1:7, virá com a igreja, o texto que eu acabei de ler, que estava nas bodas, tá certo? E virá juntamente com ele em cavalos brancos. Virá com a esposa, virá para acabar com a grande tribulação, Apocalipse 19, 1 a 11. Deixa eu seguir, vamos lá. Lucas 21, 25 a 27 é um texto de característica da segunda etapa também, que haverá sinal no sol, sinal na lua e nas estrelas, angústia nas nações, perplexidade e bramido do mar, tá? Tem um quadro aí que eu apresento, um quadro que eu coloco todos os eventos em perspectiva, tá aí no PDF. Aí começa alguns textos bíblicos que fundamentam. Deixa eu ver que horas são, pelo amor de Deus. Deixa eu ver aqui. Pessoal, 10h20, que horas que eu paro para abrir a oportunidade para vocês? Pode ser. Olha só, 70 semanas são decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado e para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até ungido, até que o líder venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Primeiro grupo, 7 mais 62. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. A gente viu isso lá em Neemias. Neemias, você lê sobre esses tempos difíceis aí. Depois de 62 semanas, o ungido será morto. Então ele apresentou um primeiro grupo de 7, tá? Depois um outro grupo de 62, quando ele indica o final desse segundo período, o ungido será morto. É uma característica, né? E já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança e durará uma semana, chamada 70ª semana. Durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Numa ala do templo será colocado sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim e lhe será decretado. O que há de interessante nisso aqui? Primeiro, Daniel. O próprio livro de Daniel. Dentro da interpretação da exegese judaica, você tem a estrutura de textos, a chamada Tanakh. Tanakh é o conjunto de livros do Antigo Testamento. Torá, Nevi'im, Ketuvim. Torá é o livro, o texto, o conjunto, né, 5 livros de texto referência. É aquilo que há de mais sagrado para eles, tá certo? Inclusive alguns representam como uma tipologia do tabernáculo, Santíssimo, Santo e Pátio. Então você tem Torá, Santíssimo, é o texto lei, então aquilo ali não tem questionamento, tá? Nevi'im são os profetas, que a gente chama alguns de históricos, tá certo? E chama de profetas, anteriores e posteriores. Então você tem os profetas. Então os profetas têm grande autoridade, mas é uma autoridade menor do que a Torá. Eles entendem assim. Ketuvim são os escritos poéticos e históricos. Onde Daniel está para eles?
não está em Neviim, está nos históricos. Eles entendem que Daniel é um texto histórico. Então, eles não enxergam Daniel com toda a autoridade que nós enxergamos. Os judeus não olham para o livro de Daniel com toda a autoridade que nós olhamos. Eles entendem que Daniel é um texto histórico, tá ok? Porque eles dizem que Daniel não viveu como profeta. Ele foi um grande sábio, um grande líder político na Babilônia, depois na Pérsia, e teve revelações de Deus. Então, eles não negam que Daniel seja canônico. Eles entendem que Daniel seja canônico. Mas num degrau de autoridade está Torá, Neviim, Ketuvim, e em Ketuvim está Daniel. Tá? Então, eles têm nas mãos todo o entendimento para compreender a escatologia, para compreender inclusive o sacrifício de Cristo. Então, se os judeus eles olhassem para o texto de Daniel com toda a seriedade devida, eles teriam entendido a vinda de Cristo. Porque Daniel profetiza. Daniel diz, Deus diz para Daniel está orando pelo quê? Pelos 70 anos do fim do cativeiro babilônico. É isso que Daniel está orando. Daniel não estava olhando para tempo escatológico. Ele estava orando porque ele leu em Jeremias que vocês irão para a Babilônia e depois de 70 anos vocês retornarão. É isso que Daniel estava preocupado. Daniel estava vendo chegar o período do retorno e o povo não estava pronto. E aí Daniel estava clamando, intercedendo pelo povo, para que Deus preparasse o povo para o retorno. Daniel ora e Deus vai lá e traz uma revelação. A revelação é tão grande que Deus manda o anjo Gabriel e manda o anjo Miguel, tá certo? Para combater as hostes que tentaram impedir a revelação. Quando Gabriel chega, Gabriel traz essas revelações de Deus. Quando Gabriel revela, o que Gabriel está revelando? As 70 semanas. Daniel está orando pelos 70 anos. Gabriel está revelando as 70 semanas. As 70 semanas são um quadro escatológico completo, tá? Então você tem, primeira subdivisão, 7, tá? São semanas de anos. E eu tenho até aqui os números, que eu sou péssimo em números, né? Então eu coloco tudo anotado. 7 semanas, sendo semanas de anos, 49 anos, 17.640 dias. Desde a assinatura do decreto de Artaxerxes para a reconstrução de Jerusalém, 445 a.C., até o final do ministério de Neemias e Malaquias, com o fechamento do Antigo Testamento. São o primeiro grupo. Quando eles começam a reconstruir os muros, combatem eles, Daniel disse, será em grande aflição, tá certo? Mas eles conseguem reconstruir a cidade, reconstruir o muro, tá? Restabelecer o culto, tá ok? E aí fecha-se o primeiro período. Daí, Daniel dá o segundo grupo, 62 semanas. E aí 62 semanas são 434 anos, desde o final do primeiro grupo, tá certo? Até a vinda e a morte do Messias. Daniel mesmo é que dá o referencial. O referencial dele para o final do segundo grupo é até a vinda do ungido, que será morto. Então, quando Daniel anuncia isso, que o ungido virá ao final desse segundo grupo de 62 semanas, 434 anos, 156.240 dias, se os judeus tivessem atentado para isso, e muitos se atentaram, tá? Claro, não foi o conjunto todo, mas muitos perceberam isso. Olharam para Jesus na cruz e disseram, Daniel estava certo. O ungido veio, pregou, né? E foi morto. Morto por quem? Pelo príncipe do reino que há de vir. Que na época de Daniel, você já tinha... Daniel foi levado pelos babilônicos. Depois Daniel foi para a corte persa. Que aí você tem os 4 animais que Daniel representa na visão. Leão alado, que é Babilônia, tá certo? O carneiro, né? O urso, primeiro, o urso, que devora lá um monte de animais. Você tem o medo persa. Depois o leopardo, com 4 cabeças e 4 asas. E aí, esse aspecto do leopardo, que é os macedônicos, que é a Grécia de Alexandre Magno, para Daniel foi uma profecia, tá certo? Então, os 2 primeiros foram história, ele viu o cumprimento. O leopardo é profecia, é o próximo reino que derrubará os persas, tá? E o outro que há de vir, que é o animal terrível, que ele também profetizou. Então, na época que viram o cumprimento da morte do ungido, conforme ele anunciou, foi a época desse 4º animal, a época desse 4º reino. Babilônia veio e caiu, Medo-Pérsia veio e caiu, Macedônia veio também e foi derrubada. Por quem? Pelo 4º animal, que Daniel havia profetizado. Então, quando a gente olha para isso, a gente vê, a maior parte do tempo escatológico de Daniel já foi concretizado. Se concretizou lá atrás, na época de Cristo. E aí fica o quê? A última semana.
a última semana, que é quando ele diz que aquele que virá firmará uma aliança com o povo, com Israel, e quebrará essa aliança pelo meio. Então temos um lapso temporal das 69 semanas, 7 mais 62, que se cumpriu na crucificação de Cristo, para a última, quando virá esse príncipe que firmará uma aliança com o povo de Israel. Então esse lapso temporal em escatologia chama-se parêntese profético. A igreja vive num parêntese profético, que é o parêntese desse lapso temporal entre as 69 semanas e a 70ª semana, que será na grande tribulação, tá ok? Então nós vivemos nesse lapso temporal. Esse lapso temporal, ele não é tão visualizado pelos profetas do Antigo Testamento. Ele não é, os profetas quando falam o dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor, o dia do Senhor, eles estão anunciando o período tanto de milênio, você vê em Isaías, que o boi comerá palha com a ovelha, que a criança apacentará um leão, que brincará com o basilisco. Isso é característica de milênio. Então os profetas do Antigo Testamento, eles tiveram revelações muito específicas acerca da vinda do Messias e acerca do milênio, e acerca do juízo, que eles chamam de grande e terrível dia do Senhor, tá ok? Tanto que João Batista, que é um profeta veterotestamentário, João Batista é um profeta com as características do Antigo Testamento, não do Novo. Ele olha para Cristo, quando ele é preso por Herodes, ele diz: és tu o Messias, ou havemos de esperar por outro? Por que ele diz isso? Porque ele está olhando para Cristo e desenhando toda aquela perspectiva de Antigo Testamento. O Messias veio, está aqui. Seguido ao Messias, o que virá? Juízo. Ele estava esperando juízo. Quando é que Jesus vai descer o fogo do céu e matar os ímpios e reinar sobre Israel? E aí ele manda mensageiros, Jesus devolve, dizendo: olha, os cegos são curados, os coxos andam, os mortos são ressuscitados, os leprosos são limpos, e bem-aventurado, agora diretamente para João Batista, né? Bem-aventurado aquele que não escandalizar em mim. O que é que Jesus está devolvendo para João Batista? Fala, ó, tem aspectos do tempo histórico que não foram revelados para você, tá? Que você não compreende. Fique em paz na sua dispensação. Fique em paz na sua dispensação. Você cumpriu, você veio e anunciou o Messias. Amém. Tá certo? Então agora é comigo. É daqui para frente. Que aí vai entrar a situação na qual veio para o que era seu, como eu já falei aqui. Quando ele coloca veio para o que era seu, não era de brincadeira, era sério. Era sério. Se os judeus tivessem aceitado Jesus em massa, quem que está dando essa aula aqui era um judeu, tá? E certamente a gente não teria chegado a 2021 depois de Cristo, porque os judeus iam em massa ser batizados do Espírito Santo e iam pela terra pregando o Evangelho. Aí você ia ter o tempo escatológico já se desenvolvendo. Mas o que eles fizeram? Eles rejeitaram. Os 12 que firmaram como apóstolo, um traiu, ficou 11. Os 11 que ficaram se enfiaram no cenáculo e ficaram com medo, até que veio o revestimento de poder. Quando foram revestidos de poder, ainda assim ficaram teimando em ficar só falando com os judeus, até que Jesus pega um camarada no caminho de Damasco, né, surpreende ele e ordena: você é um vaso escolhido para enviar para os gentios. Então quem fez missão efetiva aos gentios foi Paulo. Aí depois de Paulo, os apóstolos começaram a se soltar mais. Teve o grande concílio de Jerusalém, que definiu as coisas. Mas a igreja entre os gentios, ela é uma obra, ela existe devido à rejeição dos judeus, que Paulo chama: a videira foi cortada e foi inserido o jambuzeiro. Jambuzeiro somos nós. Então, devido a essa situação, nós somos agora os protagonistas. Não é que Deus não visasse a nossa salvação, Deus sempre visou a nossa salvação, só que nós não seríamos os protagonistas, e sim Israel. Como Israel rejeitou, a igreja gentílica é a protagonista, e os judeus agora ficarão para um tempo em que Jesus aborda. Toda vez que Jesus fala assim, olha, porque naquele dia, ai de quem estiver grávida naquele dia, tá certo? Quem estiver no telhado não desça, quem estiver no campo não volte. Ai das grávidas, que ele fala, das que amamentam. Isso aí é característica para os judeus que vivenciarão a grande tribulação. Quando tudo isso que a gente está observando no mundo vai se concretizar e os povos vão marchar contra Israel, vão apertar Israel de todos os lados. E aí aquele evento que eu li, da vinda de Cristo em glória, se cumprirá juntamente com a igreja vindo salvar Israel desse grande aperto. Então, esse grande aperto será para Israel naqueles dias. Então, sobre 70ª semana,
tá? Vou avançar só mais um pouquinho para passar para perguntas. Vou pular todos esses textos aqui. O relógio escatológico, que vocês têm aí já para vocês no PDF. Romanos, eu vou encerrar com alguma coisa da aula de hoje, tá? Só para vocês não dizerem que não foi dado a aula de hoje. Aqui, ó. O grande tribulação, aparecimento do anticristo, a singularidade de Israel nos últimos dias e o retorno triunfal, que é a aula de hoje. Veja só. Sobre o retorno triunfal, eu quero destacar um ponto que eu achei muito importante, que o autor focou nisso aqui: o julgamento das nações. Geralmente, o pessoal que dá palestra de escatologia deixa passar isso aqui, o juízo das nações. Então, na lição de hoje, no tópico 2, o julgamento das nações. Após a catástrofe da grande tribulação e da elevada mortandade da guerra do Armagedon, as nações sobreviventes serão julgadas pelo Senhor. Está em Mateus 25, 31 ao 34, também o 41 e também o 46. É necessário reforçar aqui: o julgamento será de nações e não de indivíduos. Mateus 25, 32. O pastor Antônio Gilberto, na obra Calendário da Profecia, recomenda a todos, inclusive essa aqui, ó, que eu trouxe para vocês darem uma paginada aí, quem quiser. Esse livro aqui é extraordinário, tá? Inclusive foi difícil para eu achar, teve um tempo que esgotou, aí eu esperei um tempão, quando saiu de novo, eu comprei. É Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica. Esse aqui é muito bom, é extraordinário. Então, Antônio Gilberto, que ele citou aqui, afirma que certamente as nações compadecerão mediante seus representantes. O propósito desse juízo é determinar quais nações serão poupadas e ingressarão no reino do Filho de Deus. Outras serão desarraigadas e desaparecerão como nações. O mapa do mundo sofrerá, pois, muitas alterações. Após o julgamento, os que restarem das nações, Zacarias 14:16, ingressarão no reino milenar, na terra. Tá ok? Textos. Veja. Primeiro, movam-se as nações e subam do vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar, presta atenção, todas as nações em redor. Está em Joel 3:12. Outra, e quando o Filho do Homem vier na sua glória, parousia, quando vier na sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Mateus 25, 31 e 32. Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi. Ok, vou pular esse. E acontecerá que todos que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas. Zacarias 14:16. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pronto, só isso aqui. Tem mais aí, mas depois vocês veem. Qual é a situação? A situação é a seguinte: arrebatamento da igreja, ok, ficou claro. Grande tribulação, 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de grande tribulação, ok. A igreja passou pelo tribunal de Cristo, não é questão de salvação, mas é questão de prêmios. Bodas do Cordeiro, estamos lá, com Cristo nas bodas do Cordeiro. Parousia, que é a volta de Cristo à terra agora, no final da grande tribulação. No final da grande tribulação, caíram já foram tocadas 7 trombetas, já caíram as 7 taças. Deus está julgando a terra, está julgando o governo do anticristo, e o anticristo está perseguindo o remanescente de Israel e está perseguindo aqueles que não recebem seu sinal, tá ok? Essa grande perseguição, grande tribulação para eles. Alguns textos de Apocalipse que nos dão referência também. As duas testemunhas que profetizam e fazem milagres e maravilhas no meio de Israel, fortalecendo o que? A sua posição, para que eles possam resistir durante esse período de grande tribulação. Aí Cristo virá juntamente conosco, o texto que eu li, montado no cavalo branco, veste salpicado de sangue, com as coroas, com o nome escrito, nós com ele. Combaterá quem? O anticristo, com a espada que sai da sua boca, né? Matará o anticristo, o falso profeta, lançará no lago de fogo. O anticristo, o falso profeta, inaugura o lago de fogo. Satanás, que operava como Deus entre eles, será amarrado. É Bíblia que diz isso.
Aí é onde entra a perspectiva dispensacionalista. O dispensacionalista lê e interpreta. Ele não vai ficar alegorizando a seu bel prazer. Se diz que é assim, assim será. Tá ok? Então nós temos a situação na qual nós viremos juntamente com Cristo, o anticristo e falso profeta, lançados no lago de fogo. Tá ok? Onde depois os demais serão lançados. Satanás amarrado, quanto tempo? 1000 anos. Agora, Cristo vai instaurar o seu reino da terra, o reino milenial. O que acontecerá às portas do milênio? Juízo das nações, que é a lição de hoje. O juízo das nações só cabe aqui. Por quê? Lá no trono branco, você não vê ninguém sendo reputado ali como ovelha. Ninguém ali é reputado como ovelha. Tá ok? Descer? A gente vai descer? A gente não pode ficar mais não pode pular essa parte não? Fazer um acordo? Né? Vamos fazer um acordo com eles aí, vamos seguir. A gente vai direto pro café, fala com o Valdir. Isso, fala com o Valdir, vamos seguir. Então o que acontece? Esse texto do Senhor Jesus Cristo, não só de Jesus Cristo, mas de Joel, né? Do Senhor Jesus Cristo, de Atos, de Filipenses, de Zacarias que eu li, só cabe aqui. Que é um momento em que você visualiza a possibilidade de haver a separação de bodes e ovelhas, tá certo? Não necessariamente é dito que esses bodes da grande tribulação são reputados como ovelhas. Aqueles que forem contra Israel durante a grande tribulação são reputados como bodes. E eles são colocados, né, são inseridos dentro do período do milênio, do reino de Cristo, como seres humanos, físicos, humanos naturais, normais. E aí você terá o Cristo reinando de Jerusalém, no trono de Davi, cumprindo a grande promessa que Deus fez, que não faltará um descendente que sente sobre o trono. Cristo reinando no trono de Davi, a igreja reinando com Cristo, e vi tronos, olha o texto aqui, ó, deixa eu ler, o negócio é texto. Vi tronos em que se assentavam aqueles que haviam sido dada autoridade para julgar, e vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem. Qual a característica? Quem são esses? Quinto selo. Aqueles que foram sendo mortos durante a grande tribulação como mártires por não aceitar o sinal. Tá ok? E aí agora serão ressuscitados no começo do reino milenial para viver juntamente com a igreja. Mas você terá algumas categorias: aqueles que assentam sobre tronos para julgar com Cristo, aqueles que foram mortos durante a grande tribulação, que serão agora ressuscitados e não tinham recebido sua marca na sua testa ou nas suas mãos. Eles ressuscitarão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completasse os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participarem da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Então nós temos algumas categorias: Jesus reinando com cetro de ferro, a igreja com tronos julgando juntamente com Cristo, os ressurretos, tá certo, da grande tribulação também reinando com Cristo, e as populações em duas categorias: aqueles que foram contra Israel, reputaram a favor de Israel, e sendo a favor de Israel, a favor da palavra de Deus, a favor de Cristo, né? Mesmo não tendo sido fiéis, mesmo não tendo sido participantes das bodas, mas rejeitaram o sinal. E aí, para que pudesse resistir ao sinal, tiveram que sofrer. E aí você pega, né? Algumas pessoas dizem: ah, mas você falar isso, então é como se as pessoas tivessem uma segunda chance. Você acaba desestimulando a santificação, porque elas pensam: ah, eu posso ficar no arrebatamento. E na segunda. Aí eu sugiro que você estude um pouco sobre o que é ser torturado por um governo totalitário. Por exemplo, você tem a situação durante o comunismo sendo instalado por Stalin. Você tinha os campos de concentração, onde eles pegavam as pessoas tanto para trabalho forçado, quanto também para serem torturadas, negarem a sua fé, tanto cristãos como outras religiões, ou entregarem informações importantes. Então pense, primeiro, começar essa tortura com você, arrancar uma unha sua, sangue frio, tá certo? Decepar, cortar, né, dar choques em você, quebrarem seus membros, esmagarem você até o último suspiro, para que você negue e que você aceite o sinal.
E quando você resistir, então pegar um familiar seu, que também infelizmente tenha ficado, um filho, uma filha, e torturarem na sua frente, diante de você, para que você se submeta à ordem, se submeta ao sistema. Então, quem é que aguenta isso, pelo amor de Deus? Quem é que suporta uma coisa dessa? Né? Então, diante de uma situação dessa, não é uma opção. Não é uma opção ficar aqui para passar grande tribulação, não é uma opção. Tá certo? É uma situação assim, que quem ficar, de fato, terá um grande desafio pela frente. Então, pouquíssimas pessoas vão chegar lá, no final do Armagedon, e serem recebidos por Cristo. Pouquíssimos. Porque esses que ficarem esmagados daqui, tanto que você vê uma coisa, toda abordagem de Cristo em relação ao período da grande tribulação, alguns dizem, a igreja vai pregar. Não, você não vê nenhum texto de Apocalipse dizendo que a igreja vai pregar durante a grande tribulação. Jesus chama os 12 tribos de Israel, tá certo? Jesus coloca anjos para pregar o evangelho do reino e chama as 2 testemunhas, que vão profetizar, vão fazer milagres e vão ser mortas, e vão ser ressuscitadas e ascender aos céus. E onde está a igreja? Não está. A igreja não tem condições de pregar. As pessoas que ficaram no arrebatamento não vão ter condições, vão estar fugindo, se escondendo em algum lugar, vivendo porcamente, escondido em algum lugar, tentando esperar passar os 7 anos, para ver se chega lá no período de serem admitidas no reino milenial. Então, não é uma opção, tá ok? Eu encerro aqui, tá certo? Ainda tem muita coisa para dizer, mas é impossível. Mas eu encerro aqui porque é a abordagem da aula de hoje e eu vi que é um ponto muito importante se destacar. Agora eu peço para que vocês, com misericórdia, né, vão aí, você queria falar no começo, né? Pode passar a oportunidade? Pessoal, vamos conversar sobre isso?